e agradecê-lo por todas as bênçãos derramadas, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por mim, glorificado pelos meus e por todos os meus irmãos em Cristo, e também os meus amigos. Nessa manhã eu quero pregar uma mensagem que tem por título: Por que o homem despreza este amor de Deus? Querido, em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Deus doou o seu Filho para nós. Se nós acreditarmos nessa doação, se nós acreditarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, glorificado seja o nome de Jesus, temos direito à vida eterna. Nenhum outro caminho existe que pode nos levar a Deus. Todos os caminhos que tentam levar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, jamais poderemos chegar lá. Glorificado seja Deus. Irmão, se a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, é o único caminho que nós temos para chegar até a glória de Deus. Nada nem ninguém pode nos levar à glória de Deus, a não ser Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. A mensagem da cruz, meu irmão, é que encontramos a verdade para que possamos crer nesse poderoso Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Só podemos, irmãos, encontrar a essência de toda a Bíblia, meu irmão, na Bíblia. Fora da Bíblia não tem a essência do verdadeiro Evangelho. Glorificado seja Deus. O homem pode falar o que ele quiser, usar de vãs filosofia, usar como ele quiser, mas a verdade da palavra de Deus é que um dia vai nos levar até a glória dele. O desejo de Deus infinito é alcançar todos os homens. Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos. Morreu pelo pobre, pelo rico, pelo preto, pelo branco, por todos os seres humanos, de todas as tribos e todas as nações. Glorificado seja Deus. E nenhum outro sacrifício pode nos perdoar e tirar o nosso pecado, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. A não ser quando nós acreditamos que Jesus Cristo foi até aquela cruz para nos dar o direito de vida eterna. Todos aqueles que não aceitar o sacrifício de Cristo está perdido, irmão. Todo ser humano, sem exceção, se ele não aceitar o sacrifício de Cristo, ele está perdido. Se ele não converter a Jesus Cristo, se ele não for perdoado pelo próprio Jesus, como ele pode chegar até Jesus? Glorificado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz: deixa o homem seu mau caminho e volte para Deus, que ele é benigno em perdoar. Então, se você quer um dia ver a glória de Deus, volte para Cristo, porque o maior sacrifício já visto pela humanidade foi Deus que o fez. O único capaz de nos levar a Deus, de salvar-nos dessa vida, dessa corrupção dessa vida, é Jesus Cristo. Irmão, eu te pergunto a você nesta manhã: por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque Deus nos amou primeiro, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Qual era o grande interesse de Deus? Será que Deus era necessitado de nós? Não, irmão. Deus amou o homem porque Ele, ao fazer essa criação, Ele diz: muito bom. E o homem se perdeu ali no Éden. O homem saiu dos caminhos do Senhor. E não havia outra maneira do homem chegar a Deus
a não ser por Jesus Cristo, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Queridos e amados, venha para a verdade. A verdade não sou eu. A verdade não é ninguém, a verdade é Jesus Cristo. E você só encontra a verdade na palavra de Deus. Não existe outro caminho para se encontrar a verdade. Não existe outro meio para se encontrar a verdade, irmão. Quem seria capaz de se entregar seu próprio filho para morrer? Glorificado seja Deus. Por uma humanidade perversa, caída sem amor em nós. Quem seria que poderia entregar seu filho para essa humanidade perversa? Glorificado seja o nome de Jesus. Deus já sabia que essa mesma humanidade ia o desprezar. Deus não fez inocente, Deus sabia que os homens lhe desprezariam. Por quê? Porque os homens não querem viver para Deus. Cada um quer viver para si próprio. Cada um quer se projetar para si mesmo. Mas Deus já sabia. Você tem ideia porque Deus amou o mundo de tal maneira? Você tem essa ideia? Glorificado seja Deus. Qual foi a razão para isso, irmão? Foi os nossos lindos olhos? Foi porque Deus precisava de nós? Glorificado seja Deus. Quem, meu irmão, teria capacidade de amar assim homens perdidos como eu, como você e como milhares de homens que pode estar na sarjeta, pode estar na lama, pode estar onde ele estiver, e os piores dos crimes, eles podem estar no centro das drogas, aonde quer que ele esteja. No dia que ele entender e voltar para Cristo, Cristo aceita, Cristo recebe. Cristo não só recebe os poderosos, Cristo recebe aquele que reconhece que é um pecador, que necessita dele. Glorificado seja Deus. Se há uma razão para isso, é que o amor de Deus vai além da nossa imaginação. Nós não conseguimos imaginar o tamanho desse amor de Deus. Ninguém, nenhum ser humano finito é capaz de imaginar o tamanho do amor de Deus. Glorificado seja Deus. Se não fosse esse amor, não haveria criação. Só há criação porque Deus amou a sua criação. Não haveria vida ou haveria milagre. Quando Adão errou ali no Éden, ele poderia ter extinto a raça humana. Deus poderia ter ali extinto. Deus poderia, glorificado seja Deus, levar o homem para outra dimensão. Mas Deus fez o pior. Foi tentar recuperar o homem. Tentar trazer o homem de volta para ele. Era porque ele não poderia criar outra. Não, foi porque ele amou e foi muito bom. E tudo que Deus fez muito bom não é destruído. Glorificado seja Deus. Irmão, não haveria universo sem Deus. Esse amor de Deus criou o universo e não haveria fé, não haveria esperança, não existiria nada, irmão. Se não fosse esse amor de um Deus tão grande que tem por nós, glorificado seja Deus. O Evangelho não existiria, meu irmão. E muito menos a salvação. Você já pensou se Deus não amasse o homem de tal maneira que desse o seu Filho unigênito? Não existiria Evangelho, não existiria salvação, não existiria conhecimento de Deus, não existia nada. Nós éramos o quê? Sem Deus, porque quando o homem não tem Deus, quando o homem não reconhece Deus, ele é o quê? Nada. Glorificado seja Deus. Sem esse mensurável amor, não existiria maternidade. Glórias a Deus. Pense no amor de Deus. Pense na glória de Deus. Pense. Aleluia. Tudo isso existe, irmão, porque Deus amou o mundo dessa tal maneira. Glorificado, exaltado
seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pelo seu amor, escolheu dar o Filho para salvar os pecadores. Foi por amor que Deus escolheu dar o seu Filho para salvar pecadores, irmãos. Pense nisso. Foi pelo amor que Deus escolheu dar o seu Filho para salvar os pecadores. Jesus morreu para que houvesse uma nova criação. A morte de Cristo trouxe nova criação. A Bíblia diz que quem tem Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. A criação de Deus aqui na terra é uma. Não são todos os homens, não são todas as pessoas. A criação de Deus é aquele que nasceu de novo, é aquele que nasceu da água e do Espírito, é aquele que nasceu da palavra de Deus. Esta é a nova criação de Deus, glorificado seja Deus. As pessoas que vivem aí perambulando pelo mundo, não pode ser a criação de Deus. Um homem que nem haja, que nem esse Putin, pode ser uma criação de Deus. Homens que agem com corrupção, destruindo tudo, pode ser criação de Deus. O homem que mata da maneira que eles fazem, pode ser uma criação de Deus, irmão. Criação de Deus são aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que vivem para Ele, glorificado seja Deus. Para que essa nova criação existisse, meu irmão, Deus teve que primeiro que morrer. Glórias a Deus. Porque todos aqueles que aceitam Jesus Cristo renascem para Ele, não para o mundo. Quando nós renascemos, não é para o mundo, é para Deus, glorificado seja Deus. Por isso se diz que Ele foi imolado desde a fundação do mundo. Jesus não morreu ali no Calvário, meu irmão. Ali se cumpriu uma sentença. Jesus morreu no dia que o homem pecou. No dia que Adão pecou, ele matou Jesus. Porque ele teve que morrer para novamente dar vida ao homem. Glorificado, exaltado seja Deus. Sua morte nos concedeu lugar da existência. Ele nos salvou da perdição eterna. Glórias a Deus. Jesus nos salvou da perdição eterna. Todos aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqueles que não vivem mais para o pecado. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Esses, meu irmão, foi salvo da perdição. Antes mesmo da nossa existência, já éramos perdidos. Antes de você nascer, você já era perdido, eu já era perdido. Glorificado seja Deus. Sua morte na cruz foi um cumprimento da sua promessa, meu. Que mundo é esse que Deus amou de tal maneira, meu? Que nós, não o mundo, não em si, mas que povos são esses que Deus amou de tal maneira, pelo qual deu seu Filho. Você seria capaz de dar o seu filho para sofrer, morrer numa cruz? Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você queria, Ele deu o seu Filho. Glorificado seja Deus. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Para que toda a humanidade, no que crê, eu e você, sejamos salvos. Glórias a Deus. Ele amou aquele, porque Ele morreu. Glorificado. E nós precisamos morrer para o pecado. Deus amou a todos os seres humanos e morreu por mim e por você. Jesus morreu por aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador. Jesus não morreu por aqueles que não querem Ele. Jesus não morreu por aqueles que não obedecem a Ele. Jesus morreu para aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua vida.
Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mesmo aquele que você considera mais pecador, menos merecedor, Deus morreu por esse. Deus morreu por aquele que está debaixo da ponte. Deus morreu por aquele que está nas drogas. Deus morreu por aquele que está no crime, na prostituição e na miséria espiritual. Só que eles não entendem, só que eles não compreendem, só que eles não voltam para Deus, só que eles não arrependem do seu pecado. Glorificado seja Deus. Então eles não podem ter a bênção de Deus. Glorificado seja Deus. Ama tanto que não faz acepção de pessoas. Qualquer um que queira Jesus Cristo, aceitar Ele como Salvador, glorificado, exaltado seja Deus. Você tem dimensão do seu infinito amor por você? Você já parou para pensar o amor de Deus por você? Você sabia que essa vida que você está vivendo aí não é sua? Não lhe pertence? Você não tem direito nela? Que essa vida é do Senhor? Foi Ele que lhe deu? Glorificado seja Deus. Só o amor desse meu cabo é capaz de amar um mundo perdido. Só o amor de Deus. Porque ninguém, nenhum ser humano ama esse mundo perdido. Nenhum ser humano, ainda que ele esteja no erro, ele não aceita esse mundo perdido. Glórias a Deus. Aliás, esse amor que Ele nos convida tem em nossos corações. E Jesus nos convida para ter esse amor em nossos corações. Ele quer que tenhamos também uma capacidade de nos doar uns pelos outros. Glórias a Deus. Esse mesmo amor é a razão da esperança para toda a humanidade. A Bíblia confronta todo homem que é transformado todo dia. Todo dia Deus nos confronta. Todo dia nós devemos perguntar se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou vivendo para Deus, se eu ando na presença de Deus, se eu glorifico a Deus. Todo dia nós temos que nos confrontar, meu irmão. O Evangelho nos mostra a missão que Cristo nos deu, que é a mensagem da cruz, para ser transmitido para o perdido pecador. Mas nós não estamos vendo isso mais, saindo dos grandes púlpitos, a palavra da verdade. Hoje as pessoas estão usando o próprio Jesus como objeto de troca. Glorificado seja Deus. Jesus veio, morreu para salvar pecadores, mas o homem está usando ele como objeto de troca. Glorificado seja Deus. Querido, o mundo do Senhor Jesus não é esse. Não é neste mundo. As promessas de Deus é para o reino dele. Que grande amor, meu irmão, que Deus teve em dar seu próprio filho. Será que foi para isso? Para o homem viver do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, fazer o que ele quer. Glorificado seja Deus. Para todo aquele que nele crê, não morresse dos seus pecados. Foi para isso que Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. O pecado cega o homem, não. Para que ele não veja a luz de Cristo. Os homens estão cegos espiritualmente. Eles não verem a luz de Cristo. Todos aqueles que se arrependem, meu irmão, são iluminados. Aleluia. Pela luz de Cristo, meu querido. Através do Espírito Santo. E ele coloca a confiança em Cristo, ele deposita a sua vida na mão de Cristo, ele passa a viver de uma forma diferente. Glorificado seja Deus. Deus é, meu ser inteligente. Creio eu que ele é cheio de amor, graça e bondade. Ele tem consciência desse mundo perdido, meu irmão, mas ele ama os homens que nele habitam. Glórias a Deus. Agora, o amor de Deus, por mais que seja, está aí. Você aceita ou não? Você escolhe ou não? Glorificado seja Deus. Deus não escolhe nada por você. Glorificado seja Deus. O amor que Deus tem por nós é puro,
sem mistura e sem fingimento. Glória a Deus. Agora, e o amor que nós temos por Deus? Será que nós não amamos a Deus com interesse em algo que Ele nos dá? Será que todos vêm a Deus adorá-lo, glorificá-lo? Aceitar muitas vezes a condição que Deus dá para nós? Você já pensou que nós reclamamos de tudo? Que quando nós estamos pensando que queremos tudo? Glórias a Deus. O grande amor de Deus fez Jesus Cristo se tornar maldito. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi pendurado em um madeiro e está escrito na própria Bíblia: maldito seja todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus se tornou maldito por mim e por você. Glorificado seja Deus. Assim foi que sempre será o amor de Deus por suas criaturas. Nós nunca conseguiremos compreender no profundo. Glórias a Deus. Sempre vai haver dúvida em nossos corações. O significado desse amor. Mas seremos gratos a Ele eternamente. Seja grato a Deus, porque deu seu Filho para morrer por você. Glórias a Deus. Este mundo, meu irmão, em que vivemos, é o mundo dos perdidos, é o mundo do maligno. Esse não é o mundo de Deus. Toda a humanidade está perdida, meu irmão, por causa do pecado. Um Salvador foi nos enviado para nosso resgate. A mensagem principal para o mundo é a mensagem da cruz. Aquela que mostra ao homem que ele é pecador, que ele tem que deixar o seu mau caminho, que ele tem que voltar para Cristo, que é benigno e perdoar. A mensagem que te conforta é a mensagem que te exorta, é a mensagem que te mostra teus erros, é a mensagem que te leva a transformar a vida. E essa mensagem é a mensagem da cruz. Aleluia, aleluia. Ela é tão necessária para a redenção dos homens como o alimento de cada dia. A mensagem da cruz é a que nos redime. A mensagem da cruz é que nos dá o direito de vida eterna. Glórias a Deus. E você está vendo que hoje as pessoas não estão usando mais essa mensagem. Quem crê, irmão, na mensagem da cruz, através do Espírito Santo de Deus, ele olha para si mesmo e se considera como um perdido pecador. Ele se olha para si mesmo e vê como ele é. Porque a deficiência do homem é não olhar para si mesmo. É estar com os olhos voltados para olhar para os outros. Mas se nós queremos, queridos, regenerar as nossas vidas, olha para si mesmo. Glorificado seja Deus. Que você vai ver quem você é. Um perdido pecador, carente da graça de Deus, carente da misericórdia de Deus, e que você precisa de Jesus Cristo como Salvador da tua vida, para que no grande dia você tenha direito à vida eterna. Então, meu irmão, através da poderosa e gloriosa obra feita na crucificação de Cristo e na sua ressurreição, podemos encontrar a vida eterna. O desejo de Deus é que nunca foi levar os homens ao julgamento. Sabemos que tem um julgamento. A Bíblia nos fala de um julgamento. Mas o desejo de Deus não é levar o homem ao julgamento. Muito menos a condenação. Pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. O desejo de Deus era que todo homem vivesse para Ele. Glorificado seja Deus. Que os homens recebessem a vida eterna através do seu amado Filho. Glorificado seja Deus. Apesar dessa verdade, o julgamento será inevitável. É o próprio homem que causa esse julgamento para ele. A partir do momento que o homem recusa aceitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador, que o homem recusa de mudar a sua maneira de ser,
e a sua maneira de viver. Glórias a Deus. A partir deste momento, aleluia, o homem vai passar pelo julgamento. Quando ele recusa a maravilhosa obra mediadora e expiatória de Deus, o homem sempre será livre para escolher o que é melhor para ele. Ele pode querer ser separado de Deus por toda a eternidade. Ele é que determina isso, não é Deus. Ou ter sua felicidade em Deus e não ser escravo do pecado. O homem que tem a sua fé em Cristo não será condenado. Quem não crê, a Bíblia diz que já é condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa chocante afirmação adquire um peso ainda maior quando temos esses dois verbos. Não crê, está condenado. Se crê, está salvo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você aceita Ele como Senhor e Salvador, você está salvo. Mas se você não crê, já está condenado. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, tão profundamente, tão intensamente, que não pode ser compreendido por nós. Meros homens mortais, finitos, não entendem esse amor de Cristo por nós. Glórias a Deus. A essência de todo o evangelho é alcançar todo o coração do homem e ser tocado pelo Espírito Santo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, possa nos transformar, possa nos dar um dia de paz, de bênção, de milagre. Se você quer, querido, um dia entrar na glória de Deus, aceita Ele como Salvador. Não como aquele que vai ser um ajudador. Ele é Salvador e não ajudador. Glórias a Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.